Ei, pastor, como é que vai? Graças a Deus estamos bem, amado mestre. Ah, é o Edmond. O Edmond Amém. cá. Graças a Deus. Como é que vai aí, alguém? A igreja de Tete? Graças a Deus a igreja aqui vai bem. Amém. Tá ligadinho. Boa noite, amados no Senhor. Graças a Deus. Tá fácil não. Coisa está feia. Como dizia Jonas Savim. Sãozinho da piedade. Bonsoir. Oui. Comment ça va, hein? Madame, ça va bien? Bien. Ça va bien. Oui. Merci beaucoup. Maintenant encore. Aleluia. Mais uma vez estamos aqui. Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Madame, comment tu t'appelles? Je m'appelle. Quando dei francês, essas são as primeiras frases que nós aprendemos. Saudação, como te chamas? Bonsoir, les enfants. Bonsoir, Seigneur, professeur. Étudiant, estudantes. Alunos o quê? Oh, meu Deus. Aluno. Élève. Ok. Bonsoir, élève. Bonsoir, Seigneur professeur. Comment ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tambo. Não está escrito mesmo naquele livro aí do quê? Da sétima aí de francês. Tambo. Je m'appelle Tambo. Je m'appelle Marcelino. Et toi? Moi? Oui. Très bien. Beaucoup. Il n'y a pas. Merci. Au revoir. Quelque chose. Quelque chose. Aussi, encore, avec, sabe? São palavras que ficaram marcadas. Avec moi, ma mère, mon père, mon sœur, avec moi, oncle, son oncle. Amém. Oncle tio. Olha, sem querer hoje, quando estava a pregar, falei Antucar. Até eu mesmo assustei. Xê, em todo caso, em francês, eu falei Antucar. Muito forte, pá. Antucar.
Ah, desconta, né, Cornélio? Eu assustei. Como é que eu falei Antucar? Antucar. Em todo caso, vou repetir a mensagem que eu preguei hoje no Facebook. O Conselho de Gamaliel. Liguem já aos TikToks. O Conselho de Gamaliel. Eu estou a sentir um clima muito estranho. Estava a falar isso com a esposa e eu lhe perguntei como é que está lá fora. Eu sinto o clima do coronavírus, ou então no princípio. Está a ver quando começou o coronavírus em Angola, quando foi anunciado o primeiro caso, sentia-se que o ar estava saturado. Quem entende das coisas espirituais e conhece o mundo espiritual poderá sentir que tudo tinha mudado. Para quem viveu em áreas de conflito armado, pode confirmar isso quando havia uma iminência de uma guerra. Ah, então estão a confirmar, está mais o clima. Vê que eu não saio fora. Eu estou aqui dentro, mas senti isso. Eu perguntei na Sony, será que lá fora o ar não está saturado? Será que lá fora as pessoas não estão aterrorizadas? Eu sinto isso. Não é que eu estou aterrorizado, mas eu sinto o terror do mundo. Eu sinto que o mundo está estranho. Eu estou a sentir e comecei a sentir hoje, todo dia. E eu estava a falar com a Sony, o que eu senti hoje é o mesmo que se sentiu. Todo mundo naquele dia sentiu. Até os pássaros no monte tinham se calado. É incrível. Quando se anunciou o primeiro caso do coronavírus, sabe que nós vivíamos na montanha, até os pássaros não estavam a fazer barulho. O monte ficou vazio. As pessoas sumiram. Você via uma pessoa passar aí, terror. E nós teríamos saído para ir, sei lá, comprar alguma coisa. Eu vi até os cães com medo. Os cães fugiam. Eu vi, falei na Sônia, eu vi, até os cães estão com medo. Eu vi terror até nos cachorros. Foi quando começou a andar o carro da polícia. Quando se deu o estado de emergência, eu vi o carro da polícia anunciar: fique em casa. Fique em casa. Terror terrível. E eu estava a dizer, será que teremos mais uma surpresa? Porque toda vez que eu entro para uma colheita, a primeira colheita aconteceu isso, né? Então tivemos uma calamidade. Preste bem atenção, entenda que estou. Eu recebo as folhas da árvore da vida, posicionado. Dona Diolinda confirmou, o ar está abafado, mesmo com as janelas abertas. E vou explicar por que isso aí. Então, nós estávamos nos preparar para, eu nesse caso, estava a me preparar para começar a grande colheita depois do deserto de vários anos. Então arrebenta coronavírus. Eu primeiro recebo, depois é que vem corona. Então, e o corona trouxe o estado de emergência. E o estado de emergência obrigou as pessoas a ficarem em casa, reuniões, cultos, sei lá, distanciamento, aquelas medidas todas que você conhece.
os templos também encerraram as portas, e eu teria já recebido a unção da cura, o dom, e eu questionei a mim mesmo, ainda agora que eu recebi o poder para começar a curar as pessoas, as igrejas ficam fechadas, ou a igreja nesse caso. Uma coisa eu não sabia é que ninguém pode parar, ninguém fecha a igreja, ninguém para a unção. Paulo dizia que nem a cadeia lhe prendia. Era prisioneiro, mas era um livre, porque até na cadeia testemunhou Cristo. Até a guarda pretoriana ouviu a palavra. Então você veja que depois você conhece a história, aquela surpresa das redes sociais e o crescimento, hein? Mesmo fechado dentro de uma casa, através de um telefone. Hoje tem um telefone caro, ontem era um telefone baratinho, pequeno, e com esse telefone, através do WhatsApp, congregamos milhares e milhares de pessoas, ministramos o poder, mas eu vi, bom, calma aí, aquela foi a primeira colheita, teria acontecido aquela calamidade, aquela catástrofe, que levou o crescimento explosivo, misteriosamente como a pesca de Pedro, a maravilhosa pesca, contra todas as expectativas, como dizia o apóstolo Paulo, na contra-esperança, hein? Sem esperança nenhuma, na contramão. Aí já é o milagre, claro. Agora você veja, nós estamos a viver os dias da segunda colheita. Já estamos a ver isso na África. Já começou. Só em Angola que ainda está. Hein? Na África já está. É só ver. Oi, se eu perguntar, Dario, nesse momento quantos milhões o vídeo mais concorrido da Stene? Já deve bater 9,2. Não é 9 o quê? 9 milhões. Então, é um crescimento explosivo. As páginas todas estão abarrotadas e não sei quem. Bom, mas eu quero congregá-los. Para mim, a colheita tem que congregar as pessoas. Tem que congregar as pessoas e lhes doutrinar. Quase 10 milhões? Não, ainda não. 10 como? Estava 9,1, 9,2, né? Naquela altura. Já bateu quase quanto? Quase assim como. Tem que falar, quase. Esse termo assim de quase assim. Você também adivinhaste. Para falar quase. Não viste. 9,1, né? Sim. Então, veja que foi agora que estava 9,1. É 18 horas, ok. Agora você veja. Estava a falar de quê? Olha, estamos a nos preparar, ou que já começamos lá fora, mas que para mim eu vou considerar quando ele começar aqui internamente. Quando começar aqui internamente, então eu vou considerar que começou. Enquanto estiver só lá com maravilhas e também lá fora, não deixa de ser colheitas. São almas que estão a ser ganhas, mas eu quero lhes congregar. Então eu sei que isso vai acontecer. Agora, de repente eu senti o clima muito estranho. Será que não vamos ter a mesma. Não vai se repetir a mesma proeza da primeira colheita em que o coronavírus veio para tentar interromper, mas também o resultado da mesma colheita era mista, porque o avivamento é precedido de grandes catástrofes. Primeiro é catástrofe, depois é avivamento. Primeiro foi a catástrofe, depois colheita. Então, no meio da catástrofe, começamos a colher. Então, mas nós estamos a ver que agora estamos na abertura do segundo selo. E a catástrofe do segundo selo é a espada, né? É guerra. Não é somente guerra, mortes violentas, como acidentes. Estamos a ver isso, assassinatos. O Sabone me mandou agora aí
uns vídeos, é incrível. O clima já estava saturado com aqueles vídeos, mas só confirmei. Então, por isso, a situação está crítica. Daquele, sei lá, como é que se chama, se é ativista ou como é americano, que foi assassinado a sangue frio. Sabor me mandou agora, eu disse, meu Deus, hein? O aliado do Trump, não sei o que. Então, é a espada se matando entre eles, o ódio entre os esquerdistas e os direitistas aumentou. É incrível, principalmente no Brasil, pode-se sentir o ódio entre a direita e a esquerda. Em Angola, pode-se sentir o ódio entre o MPLA e a UNITA. Hum? Não é brincadeira, não. Na América, o ódio entre a esquerda e a direita. O que é que acontece? O que acontece é que o mundo mesmo é dominado pela esquerda. Se você controlar, vamos falando um pouco, não deixa de ser a matéria da atualidade. Quando entra a direita no poder, automaticamente a esquerda faz tudo para remover ele. A direita demora pouco no poder. Quer dizer que quem governa o mundo são os esquerdistas, os chamados comunistas. E esses são os ateus. E a direita é chamada, os chamados cristãos, os defensores das regras, sei lá, da convivência e tal, como é que se chama, os defensores, conservadores. É incrível. A esquerda se une e consegue remover e punir, inclusive, coitado da direita. Quer dizer que os conservadores parece que são nômadas, são enteados. Entram lá, depois fazem tudo para lhe remover. Então, feito isso, mas eu também falei na oração, eu disse, acontece o que acontecer, venha o que vier, a colheita é um facto, ninguém pode impedir, aliás, coronavírus foi o exemplo, né? Aconteceu, aconteceu. Pois está escrito, onde a árvore cair, aí a árvore vai ficar. Se arrebenta a guerra, qualquer catástrofe para tentar ocultar a colheita da glória da segunda casa, que seria maior do que a primeira, não, se enganam. Só vão nos ajudar. E eu estava a orar, eu disse, tudo vai cooperar para o bem de nós. Eu senti, e eu como sendo o bode emissário, que carrego o opróbrio do povo, eu senti a tristeza da humanidade em mim. Mas o meu coração seguro, feliz, forte, cheio de paz, alegria no Espírito Santo, é incrível, uma fortaleza. E eu me questionei, mas esse terror não está no meu coração. E então me foi revelado, não, está no teu corpo. É o mundo que está a gemer. Pela intercessão, você está a carregar isso. É assim como o mundo está. Então, não é brincadeira não. E depois entendi o que é que significa isso. Que as potestades da morte foram soltas. As potestades que estão a atuar no ar são espíritos da morte. Por causa da espada. É incrível. Por isso eles estão a massacrar as pessoas, a machucarem as pessoas. Muito sangue. Você viu aquele rapaz aí? Esse vídeo que o Ken Sabor me mandou? Aquele sangue. Hein? Há pessoas que não suportariam ver aquilo. São eles que estão a fazer isso. É muita fúria de Satanás e das potestades. Então o clima está saturado. A guerra nas regiões celestiais e a região do conflito que é o mundo está a gemer. Bom, se agora é assim, preste atenção. Vocês sabem o que é a abertura do quarto céu? Olha,
poderá se sentir o medo, o terror, poderá se, aliás, sentir não, se tocar. Está aqui quando as coisas que estão no mundo do espírito, ou então no abstrato, são muito fortes. Então você sente, parece que pode, estás a ver, parece que pode se segurar. Assim quando há um som é muito grande, parece que se pode segurar, sente-se com uma força muito grande. Então, não é brincadeira não. O quarto selo que vocês estão a ouvir, ai, parecia que deveria ser a matéria para hoje. Eu vim para falar do Conselho de Gamaliel, vou falar tudo. Sabe, já ligaram os TikToks? Confirma aí. Os manos aí. Ah, sim. Olhem para essa realidade que o mundo vai enfrentar. É coisa ruim. Vais ligar agora? Como assim, ó, Deus? Só agora. Já mandei ligar. Também estás de viagem, né? É, você viaja, é? Kumbi kumbi lumbe kwewe lalandi kinanga kyandi. Ah, os sete selos. Lalandi kinanga kyandi. Tem festa, Odélio. Tem festa dos 21 anos da igreja. Ok? Veja só, por exemplo, a abertura do quarto selo. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse 6, capítulo 7. A abertura do quarto selo. Apocalipse 6, 7. Ponha isso nos TikTok também. A abertura do quarto selo. João Mídia, falta uma praga aí no quarto selo. Se metesse lá atrás, pandemia, mortandade, ataque das feras. A fome então, tem que meter lá a fome. Erras. Eu já vi isso no grupo CCF, no grupo ou no Facebook. Eu falei, olha o João Mídia, não entendeu nada, não apanhou nada. É quatro. Quatro é um. Num selo, quatro pragas. Então, o quarto selo é a junção das três pragas, mais uma, quatro. E você vai encontrar que todos os selos, ou então quer os três primeiros selos como o próprio quarto, tudo se resume a uma coisa. Quem sabe? Tudo se resume em quê? De primeiro a quarto selo se resume em quê? Tudo simplificado. Chamarmos de quê? Morte. Morte. Por quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então a morte aparece no primeiro selo, a morte aparece no segundo selo, a morte aparece no terceiro selo e a morte aparece no quarto selo. Aí já acentuada a morte. Ou então com mais pragas da morte. Num só selo, quatro pragas da morte. O que é que vocês acham? Hum? As pessoas não vão falar, as pessoas vão ficar mudos. Mudos, terror,
temor e tremor. Temor, terror e tremor. Desespero muito grande na terra. Se já se vive isso, já se vive isso. Agora imagine quando se abrir o quarto céu. E havendo aberto o quarto céu, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Está entendendo, né? Se o primeiro se chama pandemia, o terceiro se chama guerra, o quarto se chama fome, aliás, o terceiro fome, o quarto se chama morte. Mas a morte está em todos eles. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste dos 3 selos. É acrescentado 3 mais 1, com as ferras da terra. Não estou a falar das feras do inferno, nem tampouco do abismo, da terra. Entenderam? Se fossem as feras do abismo ou do inferno, então seriam espíritos, como aqueles que vão sair no abismo. Aqueles serão espíritos que vão vir danificar a terra por 5 meses. Não, não estou a falar desse. Bestas da terra. Aquele dia, quando é que isso vai acontecer? Em 2029. Em 2029 vai se abrir o quarto céu. Qual é o sinal que eu vos dou? A queda da serpente número 7. Quem conhece a serpente número 7? Hã? A sétima serpente. Como é que se chama essa sétima serpente? O Principado de Angola. Angola. A sétima águia. A sétima cabeça do dragão. Então, a queda da sétima cabeça do dragão vai dar lugar à abertura do quarto céu para a guerra com quem? Quem sabe? Eu já tenho vos ensinado isso. Recapitulação. Elias lutará com quem? Com a oitava cabeça. Ok? Satã. O número 8. Estão a entender? O mundo estará de joelho, prostrado, com terror, temor, tremor, medo sobre as nações, pavor, pânico, a mistura de todas as pragas que já teriam passado, ou dos selos que já teriam se abrido, como a peste, a fome, a guerra, a espada e também as feras da terra. Uma voz soou em meus ouvidos espirituais. Quando entrar na guerra a oitava cabeça, vai ser terribilidade na terra. A oitava cabeça. O quarto céu se abrirá. A morte estava escrita sobre o cavaleiro do cavalo amarelo. E o inferno seguia o cavalo e o seu cavaleiro.
Isto é, matar e lançar no inferno. Matava, como assim? Como um cozinheiro que está a talhar a carne e a panela está aí no fogo. Hã? Vai cortando, vai jogando, não é assim? E a quarta parte. Se hoje vocês sois 8 bilhões, quantos bilhões vão morrer nesta praga? Isso vai demorar 6 meses, só para você ver. Um conflito de 6 meses vai levar mais gente do que o primeiro selo que levou muitos anos, 3 anos. Hum? E o segundo vai levar 2. E o terceiro também 2. E o quarto só 6 meses. 6. Mas será mais terrível do que você não pode imaginar. Quem não vai dizer que Elias já está na sua terra? Hã? Tens o teu marido, né? Que anda com o nariz empenhado. Lhe diga, só vou te apanhar. Lhe fala só, não blasfema somente para você não morrer, mas vou te apanhar na calamidade. Pode ser antes mesmo da abertura desse sério. Lhe diga, eu vou te apanhar. Lhe fala assim, vou te apanhar, oh varão. Eu vou te pescar, varão. Ok? Então, eu senti no meu coração vir partilhar isso com vocês. Eu estou a sentir o clima está estranho. O terror é muito grande no ar. Foram liberados os espíritos vestidos de vermelho, sangue, pois eles são comandados pela águia vermelha, principado. A águia vermelha. Aquele que teria levado o deputado. Eu vi. Eu vi o monte número 7. Nesse momento esse que está a se vingar da nação angolana, com muitas mortes, tivemos que como é que é? Refrear a sua ira, porque a situação estava a ficar insuportável. Mas quando nós refriamos a ira dos acidentes, então depois vem aquela senha assassina da manifestação. Não é brincadeira. Não. É só olhar para as notícias que vêm do Oriente, aqueles que achavam que eram alguma coisa. Presta atenção. Eu estava a ver aí algo, as pessoas a festejarem. Esses aí que ajudam o sistema para destruir o povo angolano. Esses aqui ajudam o sistema para destruir o povo angolano. Quero pastores, profetas, cantores, todos esses aí. E são comparsas de Satanás. Como disse o Karl Marx, esse é o ópio do povo. Parece que estão a lhes honrar, ou como é? Estão a lhes dar distinção, então estão a festejar. De repente eu falei, vocês não sabem o que vos espera. Eu falei, essa boca vai vos acabar. Quem é que falou isso em 92? Há um homem da UNITA que falou isso, né? Disse, essa boca vai vos acabar. Com que palavra ele tinha falado? Os que eu chitundo, como é? Ouviu? E de repente lembrei-me do que está a acontecer aí no Nepal, onde aqueles que achavam. Foi Salupeto Pena que falou. Boca.
É só ver só aqueles que achavam que eram alguma coisa, que escravizavam o povo, os ditadores, os comunistas, viraram tipo bebês a implorar, uns estão nus, ser massacrados. É assim. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guardam os vigilantes. Eles achavam que eles eram bem protegidos com seus feitiços. Aí, esses aqui todos são da Índia, próximo da Índia, são vizinhos da Índia, né? Aí não é no que? No Everest, aí próximo do monte, Nepal. Então, tem a mesma tradição. Muito feitiço. Eles achavam que o feitiço deles era tão forte que ninguém poderia lhes mover do poder. Agora estão a implorar, uns estão a lhes tirar de helicóptero, estão a lhes levando uma corda. Hã? Todos eles estão a tremer, sabe, né? Principalmente os comunistas ditadores. Estão a tremer. Assim como quando mais ou menos morre alguém, todos os vivos ficam com medo de morrer. Então todos os ditadores, todos os assassinos estão a tremer nesse momento. Até queimaram, né? Alguém escreveu que queimaram a esposa de sei lá de quem. Então, isso não vai parar. Eu vos falei quando estive no monte que haveria muitas convulsões sociais. É isso aí. Por isso, isso tudo o quê? É o clima de guerra. É o conflito, é a paz que foi tirada. A se matarem entre eles. Matem-se os homens uns aos outros. E esses aqui, a fazerem festa, eu falei, essa boca vai vos acabar. Eu falei, se vocês soubessem o que vos espera. O que lhes espera é coisa ruim. Por isso, a libertação importa. O tempo urge, pois o tempo está a dar ar da sua graça. É mister que essas coisas aconteçam. É necessário que a criatura que esteve presa seja liberta da servidão do pecado. E toda libertação tem um preço. E o reino de Deus, antes de se manifestar, também tem um preço. Sempre foi assim e sempre será assim. Ok? Mas vós que crestes que eu sou Elias, que havia de vir ao mundo, não temais. Esse é o vosso tempo agora. É verdade que vocês habitam no mundo, mas não sois do mundo. Então, indiretamente pode haver algumas consequências. Até essas consequências para vocês vão contribuir para o bem de vocês. A diferença é essa. Alguém me perguntou ontem qual é a ordem. Vladimir Putin já começou a mandar os drones aqui onde nós estamos a viver. Será que temos que nos retirar ou permanecer aqui? Eu disse permaneçam. O refúgio está no Senhor. O grande esconderijo não está no lugar, não. Não haverá lugar seguro na terra. Não tem lugar seguro na terra. Todos os lugares são inseguros, exceto no reino de Deus. O reino de Deus é uma fortaleza. Eu estava a falar hoje, eu disse assim, vós os pastores da corrupção, um dia eu tomei a vossa casa e vós vos refugiastes na casa da vossa mãe, que é a segunda casa. Ok? Só que eu prossegui e tomei a segunda casa. E a vossa mãe vos abandonou e ele fugiu para a terceira casa. Porquanto foi implorada, porque já estava na minha mão.
e disseram, lembra-te que ele nunca te afrontou. E eu lhe soltei a cachorra mãe, o demônio, a cadela, e fugiu para a terceira casa. Só que ele vos abandonou lá, na casa dele. E eu disse que Jesus falou disso. O mercenário vai vir o lobo e foge. Não enfrenta, não morre pelo rebanho. E ele vos abandonou. Agora vocês estão à vossa mercê. A única forma de vocês sobreviverem é beijarem os meus pés. Ou vocês vão beijar os meus pés para vocês viverem, ou vocês vão perecer, foste abandonados. Ok? Mas ele também, lá onde ele foi, estou a vir aí. Já entrei dentro dessa casa, já comecei. Estou lá dentro. Estou lá dentro a lhes perseguir. Aonde quer que se esconder, eu vou te achar lá. Na verdade, não estou a perseguir você. Eu estou a perseguir aquele que te deu cobertura. Aquele que te deu cobertura quando eu acabar com ele. Antes mesmo de chegar a ele, ele vai te soltar. Eu vi esse dia em que ele lançou o carro amarrotado, o caminhão para o buraco, e eu subi e fui acabar com ele. Esse caminhão é você, oh mulher prostituta, que abandonaste as filhas. Você não é corajosa, você devia levar as suas filhas. E agora as consequências estão aí do abandono das filhas. Conflito entre eles, luta dos gigantes do inferno. Vão se acabar se devorando entre eles. Entre eles estão em guerra. Eu lhes avisei. Eu até apelei. Eu disse, não se metam com Elias. Isso vai cair mal para vocês. Vocês vão terminar mal. Como se diz na gíria, vão sair mal na fita. E eles todos aventureiros, arrogantes, achavam que eu era um emocionado. Agora está aí. Abandonados. E começarão a se devorar. E já começaram a se devorar entre eles. Sabem? Essa é a história das guerras de Elias. Mas tu estás dentro da casa. Ok? Não saia da casa, não. Essa casa que estou a vos falar é o reino de Deus. É a igreja do Deus vivo. Permaneça em casa. Só o escravo é que não vai permanecer em casa. Mas os filhos vão permanecer em casa. E o escravo que quiser permanecer em casa tem que aceitar ser liberto pelo filho. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação do pecado, através do arrependimento, e assim sereis livres para se tornar filho de Deus e para permanecer em casa. E essa casa é um fundamento, é uma muralha, é uma fortaleza, que as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Oh, aleluia! E tem uma casa dentro do meu quintal. Vocês se lembram, né? Quando eu chegar até lá no fim, voltarei para vir destruir. Essa casa vai ser destruída. Está presa dentro do meu quintal. Sem solução. Não tem jeito de manobra. Está tudo lá. Depende de mim. Eu quero que vocês fiquem ainda aí. Eu ainda não estou a precisar do meu terreno. O meu quintal ainda não estou a precisar. Quando eu precisar do meu quintal, eu vou vir destruir a casa. Ok? Assim como você, ó prostituta mãe, você fugiu, eu vou te agarrar. Hein? Eu vou te destornar. Eu vou acabar contigo. E vós, os pastores, fostes abandonados. Eu não vos avisei? Então, deixa falar do conselho de Gamaliel. Gamaliel foi um sábio conselheiro no meio dos judeus. Quando os judeus perseguiam a igreja do Deus vivo, então, depois de todo ódio e fúria para poderem destruir a igreja, esse homem era um doutor, era muito conhecido. Paulo até fala dele, que ele era um formador.
excelente, o mestre por excelência. Paulo fala da escola desse homem, a escola de Gamaliel. É incrível, né? Então, veja que Gamaliel deu um bom conselho aos seus comparsas e chamou eles e disse: Vinde, vede o que vocês querem fazer com esses homens. Se esta obra é dos homens, vamos deixá-la e por si mesma ela vai se destruir. Pois já tivemos exemplos no passado, como o de Teudas, como o de Judas, que arrastavam muita gente, achavam que eram alguma coisa, que eram os libertadores, mas foram destornados com sucesso e todos os seus seguidores dispersos. Assim também vai acontecer com esse movimento, se for mais um. Mas, ai de nós, se esse movimento for de Deus e nós querer destruir esse movimento. Estaríamos a lutar contra Deus, ou então com Deus. E você sabe quais são as consequências de afrontar Deus. Como nós não sabemos, não temos o termômetro para medirmos a temperatura, não temos um aparelho capaz de detectar a mentira e a verdade. Estamos numa incógnita, então vamos deixar o tempo resolver tudo. Tudo que é falso no tempo vai sumir, mas a verdade sempre prevalece. E lutar contra a verdade é morte na certa. Olha o conselho de um grande sábio. É melhor deixar isso assim. Se é o movimento dos homens, eles vão se arrebentar nas pedras eles próprios. Vão depois começar a ir atrás dos dinheiros, a se matar entre eles, perseguição, a se mandarem talas, feitiços, violação de menores, tráficos de influência, de órgãos, tráficos humanos, não sei o quê. Como é que se chama aquilo aí? Do dinheiro. Branqueamento de capitais, vão entrar, não vão se contentar com as ofertas, os dízimos do povo, depois vão fazer negócios ilícitos para... É assim que acontece com todos os movimentos falsos. Não se contenta, porque o dinheiro, quando não é bênção do Senhor, quanto mais você tem, mais você quer ter. Então a ganância toma conta da pessoa e todos os meios ao seu alcance são necessários ou serão empregados para aumentar as riquezas. As pessoas perdem sono, acordam de madrugada, viajam, fazem isso, não sei o quê, só em busca de crescimento. Então, você sabe que tudo que é lícito, o crescimento é diminuído. Tudo que é justo, o crescimento é pequeno. Mas tudo que é injusto, onde há fraude, onde há roubo, mentira, como drogas, por isso você vê que até políticos estão a entrar, a fazer alianças com o PCC. Por quê? Porque o dinheiro que vem das drogas é pesado. Até Maduro é um traficante. Ele já tem o país todo com petróleo, mas ele sabe que aí é dinheiro pesado. Em uma só rodada entra milhões de dólares. Mas para você vender o petróleo, pagar milhões com petróleo, tem que fazer assim. Então, o ser humano quer as coisas fáceis e baratas, crescimento rápido e geralmente usando a fraude, o ilícito, a ilicitude. Então é isso que acontece em todas as igrejas falsas. Terminam com fraude, terminam com branqueamento de capital, terminam com corrupção, terminam com venda de drogas, tráfico não sei de quem, órgãos humanos. Veja, por exemplo, aí a vasectomia. Aquilo é um negócio que as pessoas não sabiam, os tais pastores, já falei, não sabiam que aquilo é um negócio do líder, aqueles cromossomas, sei lá, que eles tiram lá, aquilo custa muitos milhões. Nas clínicas lá, onde os ricos vão. Você já falei isso, talvez você é novo. Mas ele fez isso em nome da fé. Por quê? Não se contentou com os dinheiro que vem da fogueira santa. Não se contentou com os milhões que ele tira do bolso do povo. Então era preciso entrar no tráfico, na venda dos órgãos humanos. Tudo isso. Tráfico de seres humanos, prostituição, não sei quem, venda de sexo. Tudo isso eles fazem para aumentar as riquezas. É assim. Quer dizer que se Deus não está aí, é só lhes deixar.
Eles depois vão se arrebentar, eles daqui a pouco vão ser julgados, condenados com crimes hediondos. Mas, se é de Deus, esquece, vai permanecer. E quem tentar parar, Jesus disse, essa pedra que foi rejeitada pelos edificadores, ela mata, vai destruir os que caírem em cima dela e vai moer aqueles a quem ele cair em cima. Ok? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Duro é recalcitrar os aguilhões. Ó filho do diabo, cheio de engano e malícia, até quando não vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí a mão do Senhor contra ti. Mas o conselho de Gamaliel foi muito bacana, como diz o brasileiro. E acertou o homem. E os homens ouviram o sábio. Pelo menos escaparam por um pouco de tempo. Eu falei hoje do julgamento de Deus. Deus julga, quer uma organização, uma nação, uma pessoa, sei lá, antes do tempo. Quer dizer, quem foi julgado é antes do tempo. Você sabe que há um tempo determinado para os seres humanos. Mas o julgado de Deus não cumpre o seu tempo. O julgado de Deus é fora do tempo. Por causa, claro, das blasfêmias, seus pecados. O machado está posto à raiz das árvores. Eles deveriam permanecer vivendo, dando frutos. Não deram frutos, foram cortados. Ok? Então, esses escaparam por um pouco de tempo, porquanto eles não blasfemaram, não se opuseram aos retos caminhos do Senhor, aceitaram o conselho do companheiro deles, pelo menos ficaram mais tempo. Porque se eles insistissem, teriam um fim muito duro e urgente. Seriam sacrificados o mais rápido possível. Mas porque eles deixaram e o movimento avançou, então eles também pelo menos envelheceram. Foram para o inferno, mas pelo menos envelheceram. Ou então, quantos que estiveram naquele dia, porque não morreram afrontando os retos caminhos do Senhor, depois se converteram. Tem pessoas, possivelmente, que se converteram. Mas se eles atacassem, não se converteriam, morreriam. Então, por isso você vê que a prostituta mãe, me falaram isso no puto aí que entende as coisas, disse, olha, TikTok é mais agressivo, mais violento e não sei o quê, e mais rigoroso, não posso falar nomes. Eu disse, já sofremos danos em várias páginas, YouTube, Facebook, hoje é como se fosse, não tem alcance e tal. Eu falei, disse, aí é perigoso, eles são duros, é porque as regras são pesadas, não sei. Então, por isso você está vendo, parece que estou a falar em códigos. Por isso eu vos perguntei naquela hora. Vocês não deram conta, né? Não que naquela altura tinha TikTok. Mas pronto, é a forma como quero usar para... Não, eu não tenho medo, eu gosto de perder. Para mim, perder é ganhar. Aliás, vocês sabem, eu posso dizer, daqui a pouco eu vou violar as regras. Então, a prostituta mãe já estava para ser executada. Mas por quanto me foi implorado, ainda me fizeram lembrar. Lembra-te que ele nunca te afrontou. Lembra-te que ele nunca te afrontou. E eu reconheci mesmo que nessa caminhada eu já choquei com eles, mas eles nunca me responderam, nunca me afrontaram. E eu senti o meu coração leve, confirmando que verdadeiramente eles nunca teriam me afrontado. E eu soltei aquele cachorro que já estava debaixo dos meus pés, já teria executado a filha dele, agora faltava executar a mãe. E eu lhe soltei. Está a entender? Então por que essa cachorra não teria me afrontado? É o conselho de Gamaliel. E quem é esse Gamaliel que teria os aconselhado? Não é o Chiquito, não. É o Betinho. O Chiquinho seguiu o conselho do Betinho. Não, você vai entender. O Beto
inclusive teria ajudado aqui, esses também foram ajudados por Beto. Não, Betinho não, Bentinho. O Bentinho teria aconselhado também. Aqui, o sistema daqui. Só que no meio do sistema tem uma enjoada. Essa enjoada não aprendeu com o pai deles, nem com a mãe. Ele achou que ele era atrevida. Agora, aguenta aí. Aguenta. Aguenta. Danos irreversíveis. Lembra-se do Carmelo? Eu disse, vai ter um novo Carmelo. Então eu soltei, deixei ir viva a cachorra, porquanto nunca teria me afrontado. Não que ele escapou para sempre. Não que ao deixar escapar prolongou a guerra. Não, a guerra já está determinada. Não se prolongou a guerra. Não. Ainda que fosse executada, a guerra continuaria. Ok? Pois ele já não está mais na guerra. Mas tem uma enjoada aí da filha, que foi enjoada. Abriu a boca e começou a falar à toa. Enquanto os outros estavam escondidos, ele lhes chamou de covardes. Disse, vocês são covardes, pá. Vocês têm medo dele? Eu não. E agora? Olha o desastre. Olha a desgraça. O reino dividido não vai subsistir. Uma casa dividida não vai prevalecer. Então, saibam que Gamaliel, o Bentinho, dessa geração, aconselhou e eles obedeceram. Mas, esses demônios aí, os demônios filhos, não fizeram conforme o conselho de Bentinho. Isto é para todos. Esse recado é para todos. Quem abrir a boca para blasfemar não vai cumprir os seus dias, quer organização, quer individualmente, personagens individuais ou singulares. Até aqui o conselho do Bentinho. Vocês conhecem o Bentinho? O Bentinho hoje vai rolar muito lá no meio do que, sabe, né? No meio do quem? Da prostituta mãe. Eles fazem corte. O Bentinho. O Bentinho deu um conselho que foi acatado em todo mundo. Até os seus maridos acataram o conselho do Bentinho. Em todas as nações. Por isso, quando aquele demônio brasileiro me apareceu, ele me disse assim, manda mais boca. Eu quero ver. E eu lhe enfrentei e lhe capturei. Eu estava a pensar que eu ia me calar. Eu não me calo. Digo, amém. Vocês conhecem o demônio brasileiro? O demônio brasileiro, o cachaceiro, o capuqueiro. E por isso se vingou. Está se vingando do cristão. Do religioso, claro. Você vai passar mal nas minhas mãos. Enquanto ele está me bater, eu também estou a te bater. Sabia isso? É isso, assim que acontece. Aleluia. Graças a Deus. Understand? Vocês entenderam? Não, essa mensagem é mais clara. Posto no Facebook ainda onde falei mais nas entrelinhas.
Graças a Deus. Então, vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. Quantas pessoas estão aí? 841 pessoas. E aí o TikTok, como é que é? Tá em dia? Está a bombar? Hã? Fala aí, Gaspar. Johnny, Délio, Wilson. Está em dia, né? Já removeste aquele que é impasse aí, Johnny? Muitos fugiram com a mensagem. Mas eles fogem então por quê, afinal de contas? Eles falaram, duro é o discurso. E falaram alguma coisa antes de fugirem? Escreveram alguma coisa ou começaram só a se retirar sem palavras? Gaspar, é o discurso. Quem poderia suportar? Glória a Deus nas alturas. Vocês que estão no Zoom, alguém está doente entre vocês? Porventura não está aqui o presbítero convosco? Não querem ouvir essa verdade, né? Você que está doente, levanta a tua mão no ar. Levanta a tua mão direta no ar. Eu coloco uma brasa de fogo sobre a tua mão. Está entendendo? Continua com a mão levantada. Muitos vão sentir esse fogo. Outros não vão sentir nada. Depois disso, agora, coloca esta mão no lugar da enfermidade. Sei lá, nos teus filhos, teu marido. Não é para pôr a mão na cabeça dele. No lugar de enfermidade. Hã? De você próprio. Nos documentos. Qualquer coisa que você... Talvez vai levantar essa mão para o Ayman. É Ayman, né? Ayman é um grande problema aí na Tuga. Coloca a mão no lugar de enfermidade. E a doença desaparece. Aliás, essa brasa que eu meti na tua mão é fogo para consumir o vírus, infecção, demônio, espírito de enfermidade, qualquer que seja o causador desta doença. Receba em nome de Jesus. Já era. Aleluia. Quem é que instantaneamente sentiu o mal a fugir? Quem sentiu os demônios a fugir? Quem sentiu a doença a fugir? Quem estava gripado, a gripe sumiu. Quem estava com a voz irritada, a irritação. Quem estava com dores na bexiga, debaixo do ventre, as dores sumiram. Quem? Quem fez que eu mandei? Sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes.